Uma proposta que caminha a passos largos para ser aprovada na Câmara dos Deputados. A chamada PEC 5 amplia a imunidade tributária para os templos de qualquer culto, ao patrimônio, renda ou serviços também dos partidos políticos, incluindo suas funções, das entidades sindicais dos trabalhadores e das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Na prática, o trabalho, por exemplo, das igrejas e demais estaria livre de vez da cobrança de impostos. A bancada tocantinense tem como um dos coautores o deputado Eli Borges, que é líder da ala evangélica. Quando você observa a importância da igreja no contexto social brasileiro, você percebe que ela faz um gigantesco trabalho praticamente a custo zero para o erário público. Por essa razão, na nossa Constituição Federal, está garantida a imunidade tributária dos templos no mesmo nível dos sindicatos, dos partidos políticos. E aí nós compreendemos que a PEC 5 do nosso querido Crivella, onde sou coautor, ela estende esses benefícios para todas as movimentações da igreja, para todo o trabalho desenvolvido, inclusive para ampliação, reforma, programas, etc., exatamente pela importância da igreja no contexto que lhe falei. Os deputados que defendem a proposta acreditam que ainda no fechamento do primeiro semestre, a PEC deve ser aprovada no parlamento. A PEC 5, ela protege a igreja, ela amplia, na verdade, a visão. Ela não dá mais privilégios à igreja. Pelo contrário, ela apenas amplia a visão do jurista, que ao ler, ele vai encontrar exatamente o que tem que ser feito em ipsis literis, e não ter que ficar buscando uma jurisprudência disso ou daquilo. A igreja ela é imune. A palavra imune, ela não pode ser interpretada. Ponto final, ela não é isenta. A igreja presta um serviço para a sociedade único. A igreja é o único veículo na sociedade capaz de reinserir o cidadão de volta ao seu seio. O Estado não consegue recuperar um preso, mas a igreja consegue. Então, o trabalho que a igreja faz para o Estado tem que, de alguma forma, ser reconhecido. E o reconhecimento é através dessa imunidade. A imunidade, ela é tão importante para a igreja porque ela já é constituída de cidadãos, e esse cidadão já paga os seus tributos, já paga os seus tantos tributos pesados que a gente já paga. Então, tributar de novo em cima da igreja, não vejo coerência nisso. A Igreja Assembleia de Deus no estado de Roraima, vou citar aqui, 40% hoje, 40% a 50% do meu estado hoje são reservas indígenas. Você imagina. Então, lá dentro hoje, de comum acordo com a autorização daquele tuxaua, daquela comunidade, a igreja está estabelecida lá dentro. E, por vezes, ela leva um serviço não só do cuidado espiritual, mas por vezes muitos profissionais como psicólogos, médicos, eles estão lá para assistir com assistência também no que diz respeito ao cuidado com uma cesta básica. Então essa comunidade ela é assistida, muitas vezes o poder público ele tem a sua ausência, mas a igreja está lá de forma permanente. Então como é importante preservar isso para que a igreja continue caminhando a passos largos também no Brasil e sendo respeitada numa nação que majoritariamente é cristã. O texto também reforça que a PEC é uma espécie de garantia daquilo que já está na Constituição, que as igrejas são isentas de impostos. No Tocantins, o trabalho social das igrejas evangélicas e católicas, por exemplo, também não se limitam apenas ao reforço espiritual das pessoas. O trabalho que as igrejas, que os templos, eles têm realizado, né, dentro de instituições de recuperação, presídios, hospitais, orfanatos, asilo, o trabalho que as igrejas elas vêm realizando durante a pandemia, está muito recente agora, o volume de trabalho social que as igrejas, que não só se limitam ao trabalho espiritual, mas elas têm também realizado um trabalho notório, né, as pessoas elas vão de convir a importância de ter as igrejas ao lado delas. É uma consideração até pelo próprio poder público. As igrejas, os templos religiosos, elas têm sido uma verdadeira extensão do poder público. Nós temos entrado, as igrejas, através do serviço social, ela tem adentrado comunidades que o poder público muitas das vezes tem dificuldade de acessar. Então eu acho que é merecedor sim que haja essa extensão, né? Não que as igrejas, não que os templos vão deixar de cumprir, de pagar seus serviços e tributos, os serviços, né, e produtos o qual elas utilizam, mas são determinados tributos, determinadas taxas, né, governamentais que estarão sendo isentas por essas instituições que já vêm prestando um trabalho
trabalho muito importante ao lado da sociedade.